Olá, sejam bem-vindos a episódio especial de Ler Sem Ver. E esta semana ficámos a saber que José Mourinho está de regresso ao Real Madrid. Ele que treinou o Benfica, como toda a gente sabe, na época passada, na época que agora termina. Aliás, nem sei quando é que acaba uma época e começa outra, porque temos aqui o Mundial no meio. E o futebol é uma das minhas grandes paixões, para além dos livros. Quem me conhece sabe disso. Aqui temos a Guerra de Mourinho, de Diego Torres, que trata nada mais nada menos do que de recordar a primeira passagem do Special One pela capital espanhola ao serviço do Real Madrid. Ele que conseguiu, através da sua forte personalidade, ter algumas guerras, movimentar-se nos bastidores, ter algumas quesílias. Imagine-se, eu fiquei a saber neste livro que José Mourinho comprou uma guerra sem necessidade com um clube que luta para não descer de divisão em Espanha, o Levante. Começou a provocar as pessoas e ele tem esse hábito muito. Eu confesso, eu não gosto de José Mourinho como pessoa. Eu acho que às vezes é um bocado rude, é um bocado desumano até. Há jogadores que se queixam dele. Ele consegue ter atitudes cruéis para com os jogadores e depois, se ele tem uma atitude dessas para com um jogador, o balneário todo vai se ressentir. E eu vou pegar aqui na situação do Benfica desta época, em que tivemos um jogador que, assim, da noite para o dia deixou de ser convocado. Tudo porque, na sua inocência, ousou pedir uma camisola a Vini Júnior, quando havia aquela questão do racismo. E a partir daí a porta de saída de Sidney Lopes Cabral ficou escancarada para o jogador internacional cabo-verdiano sair. Acaba por ser vendido ao Trabzonspor da Turquia, não obstante José Mourinho ter saído também. Este é um... E eu acho que às vezes é por causa destes mal-estares que se calhar são normais no futebol, também são normais numa empresa, que José Mourinho acaba por perder ou empatar alguns jogos. O Benfica teve 11 empates nesta época, a maioria deles com José Mourinho. Depois os jogadores queixam-se da rigidez tática dele, não, de às vezes pensar uma coisa assim do pé para a mão. Mas o que é certo é que ele é um treinador titulado, é um treinador exigente, tem títulos, isso ninguém lhe tira, mas a forma como ele lida com as pessoas, na minha opinião, deixa muito a desejar. E aqui neste livro eu fiquei um bocadinho indignada com alguns dos acontecimentos que se passam. Por exemplo, eles foram numa digressão para o estrangeiro, deixou os jogadores a treinar à parte e escondeu-lhes as bolas. Os jogadores não estavam autorizados a treinar com bola. Isso para mim... eu confesso que se fosse a mim, que por mais que o treinador se chamasse José Mourinho, acho que ia passar-me. Depois acho que um dos funcionários ainda foi lá buscar uma bola à revelia dele para os jogadores poderem treinar, trocar uns passos, mas quer-se dizer, enfim, são situações a chamar a atenção na frente de todos aos jogadores, inclusive na sala de imprensa. Depois aqueles bastidores do futebol que todo o adepto começa a conjecturar agora com redes sociais, então, que os jogadores jogam mal para fazerem a cama ao treinador, porque o jogador A não se dá com o treinador, o jogador B é o preferido do treinador e joga sempre. Há sempre estas velhas questões e José Mourinho já saiu desgastado do Real Madrid da primeira vez, acaba por, alguns anos depois, regressar aqui.
uma aposta de Florentino Pérez com as eleições. Isto fez correr muita tinta, como toda a gente sabe, na imprensa e na televisão, aqui em Portugal e também em Espanha. Mas aqui o que é certo é que temos José Mourinho no Real Madrid, ainda bem, porque lá está, eu confesso, como benfiquista, não gostei muito de José Mourinho no Benfica. Não sei se a opinião é geral. Bem, e aqui só resta ver se as coisas lhe correm bem, digamos assim. O José Mourinho até venceu o Real Madrid de 3 vezes que jogou com o Real Madrid, mas pronto, é aquela questão. Ele faz o que quer, tem esse estatuto. É uma pessoa que eu digo que é algo narcisista, de um narcisismo quase a roçar o doentio. Penso eu, a minha opinião. Ele serve-se dos outros para chegar lá acima. E isso é um bocadinho uma espécie de predador, que vai comendo, digamos assim, os insetos, engorda, 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 vai avançando e vai chegando lá acima. É a comparação que eu faço de José Mourinho aqui. Este livro conta histórias incríveis para quem gosta de bastidores do futebol. Vale a pena, um livro completamente dentro da atualidade. Vou aqui conciliar o Mundial 2026 com as leituras. Vou tentar fazer o meu melhor. Até lá, boa semana e boas leituras.